galera do Impulsionar, tudo bem? Eu sou o professor Tarcísio Santos, seja muito bem-vindo à nossa aula e a gente vai iniciar agora o conteúdo de potências. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Esse conteúdo de potências ele vai aparecer em dois lugares da plataforma. Ele vai aparecer em Matemática Básica como aula 6, mas ele também vai aparecer para você em Matemática 3 como aula 1. Então, se você está assistindo esse vídeo, está em Matemática 3, não está errado, tá? Esse vídeo ele pode aparecer aqui em Matemática 3 como aula 1, mas ele também vai aparecer lá na parte de Matemática Básica como o quê? Como aula 6 de potências. Ou seja, é o mesmo conteúdo e eu resolvi juntar os dois no mesmo vídeo, tá bom, gente? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, quando a gente trabalhar com potência, a gente precisa pensar na ideia de multiplicação sucessiva. O que vem a ser as multiplicações sucessivas? Bom, a ideia é que você tenha um número que você multiplique por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Ou seja, eu queria que você pensasse na prática o seguinte: suponha que você tem uma pessoa que ela contou uma fake news e essa mentira ela se reproduziu de modo que duas novas pessoas acreditassem nessa notícia, beleza? Então vamos lá. Aqui ó, eu vou contar esse cara como dia 0, tá? Esse aqui é o dia 0 e eu não vou contabilizar, eu não irei contabilizar isso como um dia sendo contado, tá? Eu vou contabilizar a partir daqui o meu primeiro dia, embora você pudesse começar daqui, ok? Então, eu vou começar a contar a reprodução de mentiras a partir desse pedaço aqui da conta, ok? Para te facilitar e depois, quando chegar lá em função exponencial, na outra frente você vai ver que, na verdade, a sua função começaria por aqui e a sua quantidade de reproduções seria um dia menos do que aquele que você estava contando. Então, enfim... suponha então que você começou aí. No dia 0, uma pessoa contou para duas, ou seja, aqui duas pessoas acreditaram. Dessas duas, cada uma contou para duas, né? Então, dessas duas, se cada uma contou para duas, ó, essa aqui ganhou duas pessoas, fez aqui ó, duas mentes, e essa aqui fez duas outras mentes, ou seja, gerando 4 pessoas. Dessas 4, cada uma contou essa ideia para duas, né? Ou seja, se ela contou cada um para duas, aqui ficou o quê? Aqui ficou 4 pessoas, perdão, aqui ficou 8 pessoas. E dessas 8, cada uma contou para duas, ficamos aqui com quanto? Com 16, certo? Com 16, beleza. E dessas 16, nós temos aí que cada uma contou para duas. Então, nesse totalzão aqui, ó, nós vamos ter que teremos 32 pessoas acreditando nessa mentira e essa mentira vai se reproduzindo de modo a dobrar a sua quantidade a cada vez que passa-se um dia. Então, aqui nós temos essa ideia para o segundo dia, essa ideia aqui para o terceiro dia, essa ideia aqui para o quarto dia, essa ideia aqui para o quinto dia e assim sucessivamente. Então, a pergunta que eu te faço é, em um mês comercial, né, um mês de 30 dias, quantas pessoas acreditarão nisso no 30º dia, de forma não cumulativa? Ou seja, eu não quero somar a quantidade de mentirosos que foram passando desde o primeiro dia até o 30. Eu não quero somar, eu só quero saber lá no dia 30, né, do mês, supondo que a gente começou no dia 1, né, no dia 30, quantos mentirosos terão? Ora, se você prestar atenção, a gente tem lá que no primeiro dia a gente tem 2. No segundo dia, a gente dobrou essa quantidade, foi para 4, certo? No terceiro dia, a gente dobrou essa quantidade, foi para 8. No quarto dia, dobramos, foi para 16. No quinto dia, dobramos, fomos para 32. E assim sucessivamente até o último dia. Ou seja, se a gente contar o primeiro dia a partir daqui, certo? Se eu contabilizar a partir dali, nós teríamos o quê? 30 dias, certo? Ou seja, a gente já está multiplicando por ele mesmo esse 2 30 vezes, ok? Se eu estivesse contando a partir daqui, a quantidade de vezes que eu teria que multiplicar o 2 por ele mesmo seria 29 vezes, tá? Então, eu vou contabilizar a partir daqui como dia 1º. Então, pessoal, nós vamos ter o que aqui? A gente vai ter 2
elevado a 30. Ou seja, a gente diz que quando a gente tem um número dessa natureza, significa que a gente está pegando aquele número 2 e multiplicando por ele mesmo 30 vezes. Ou seja, a gente acabou de construir uma potência. Ok, pessoal? Então, o que é uma potência? A potência é uma multiplicação sucessiva de um mesmo número por ele mesmo tantas vezes. Essas tantas, quem vai indicar é o númerozinho que vai estar aqui em cima. Ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa próxima etapa aí. Bom, nós vamos pensar agora na ideia introdutória de potências, mas de forma teórica agora. O que é uma potência? Ora, você tem aqui um número que está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. Ok? Ou seja, o número A está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. Então, você vai ver lá, A vezes A vezes A vezes A vezes A, quantas vezes esse númerozinho aqui de cima indicar. Ou seja, aqui nós temos que o númerozinho de baixo nós chamamos de base, que é o número que está sendo sujeitado a ser multiplicado por ele mesmo, não é isso? E o n, que é o nosso expoente, é o que indica a quantidade de vezes que você está multiplicando aquela base por ela mesma. Ok? Então, na prática, como é que isso funciona? Ora, você vai ter aqui o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, ali o que nós vamos ter? 5 vezes 5 gera para nós 25. 25 vezes 5 agora gera para nós o nosso glorioso 125. Ou seja, o 125 é o resultado da potência de 5 elevado a 3. Tudo bem, galera? Então, vamos lá para a nossa próxima questão aí, exemplo. Nós vamos ter agora o menos 2, que está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ou seja, o menos 2 é a base e o 5 é o expoente. Ou seja, eu vou pegar o menos 2, multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Aqui é a terceira vez, aqui é a nossa quarta vez e aqui é a nossa quinta vez. O que a gente vai pensar agora nesse momento? Primeiro, a gente vai analisar a ideia dos sinais, tá? Como é que é a ideia dos sinais, galera? Presta atenção no que eu vou te falar. Lembra lá da aula 1 de matemática básica? Que aqui em matemática 3 está assistindo a primeira aula. Mas se você tiver dificuldade em matemática básica, vai lá na aba da nossa plataforma e tem lá algumas aulas de matemática básica. Na aula 1 está falando sobre operações fundamentais. É muito importante para você isso. Tá bom? Então, você tem lá a multiplicação, menos vezes menos gerando mais vezes menos, menos vezes menos, mais vezes menos dá menos. Então, em relação aos sinais, essa resposta vai dar menos. Agora, em relação aos números, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, ali vai ser gerado para nós o menos 32, que é o resultado daquela potência de menos 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia aí da nossa potenciação. Temos ainda mais um exemplo para a gente encerrar essa primeira parte do nosso vídeo. Ou seja, a gente tem aqui o 1 sobre 2 que está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, 1 sobre 2 é a base e o expoente é 4. Então, como é que isso vai funcionar? Vai pegar 1 sobre 2, multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, vou pegar aqui, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, 4 vezes. Portanto, o que nós teremos aqui? Vamos lá. Vimos lá na aula de matemática básica também, né? Aí vem todo o conteúdo. Se você estiver assistindo em Mate 3 e tiver dificuldade no que eu vou falar agora, assista a aula de frações de matemática básica, está na sua plataforma. Então, aqui o que nós temos? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, multiplicando todos os numeradores dá 1. E aqui embaixo, multiplicando todos os denominadores. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, aqui você vai ter 1 sobre 16 como resposta do seu exemplo. Ok, galera? Então, eu vou dividir essa aula específica em vários pedaços, tá? Em matemática básica, eu estou separando em vários pedaços a nossa aula. Em matemática regular, né? Matemática 3, você vai reparar aí que depois que eu terminar o assunto de produtos notáveis, as aulas não vão ter tantos cortes assim em pedaços. Tudo bem, galera? Então, fique conosco aí até o nosso próximo vídeo, tá? Que a gente vai continuar falando de potências ainda. Fica conosco.